Olá pessoal, essa é a primeira aula de uma série de vídeos que eu estou preparando sobre sistemas de controle de versão, mais especificamente o sistema Git, né, a gente vai estudar, mas esse curso ele pretende ser um pouco diferente dos outros, porque em vez de focar nos comandos do Git ou na tecnologia do Git, a gente vai primeiro olhar para o lado do usuário. Que cenários que realmente ele precisa usar um sistema de controle de versões? E as várias aulas que virão após essa serão todas orientadas a esses cenários e a gente vai procurar os comandos e as ações do Git que resolvem esse problema. Nessa primeira aula a gente vai simular um usuário que ele precisa controlar as versões dos arquivos que ele está editando. Isso pode acontecer no projeto de desenvolvimento de software, na escrita de um artigo, N coisas que podem envolver a escrita de artigos que demoram dias, meses e que você precisa ter um controle de versões, talvez voltar para uma versão anterior. E a gente vai usar aqui um cenário bem simplesinho, né, bem simulado, não tem muito, não faz muito sentido, mas é mais ou menos imitando o que acontece no desenvolvimento de software. Só que antes de começar o cenário, eu vou estabelecer uns pré-requisitos. Né? O pré-requisito dessa videoaula é que você já saiba instalar o Git, já tenha instalado ele, ao ponto de conseguir executar esse comando aqui com sucesso. Git traço version, ok? Então eu não vou me comprometer com a instalação, você se vire, procure no YouTube, procure na internet como instalar o Git e a partir desse ponto é que a gente vai trabalhar. Então, voltando aqui, o usuário ele vai desenvolver algum projeto no seu computador e aí ele cria uma pasta projeto para começar a escrever esses arquivos. Vamos entrar na pasta e aí ele começa a editar. Eu vou fazer um cenário aqui bem ridículo, mas, por exemplo, ele está precisando é, trabalhar com a lista dos times do Campeonato Brasileiro, baseado na pontuação. Então eu estou aqui com a pasta ao lado aberta com a tabela na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. E a gente tem mais ou menos esse cenário aqui. Está em primeiro lugar o Cruzeiro, segundo o Grêmio, terceiro o Botafogo e em quarto nós temos o Atlético Paranaense. Ok. Então ele foi editor, digamos que se você está fazendo software, esse seria um arquivo fonte de uma classe que você está fazendo. E a gente vai lá, eu vou aqui mostrar o conteúdo desse arquivo, está aqui. E nós continuamos desenvolvendo o projeto vai envolver vários arquivos e eu vou forçar uma coisa estranha, né, que não deveria ser desse jeito, mas a gente vai ter um outro arquivo que seria o arquivo pontuação. E nesse arquivo a gente vai repetir a mesma sequência dos times. Isso não é muito inteligente, mas eu quero forçar o que acontece com o software. Às vezes você está programando uma classe e precisa de outra classe que está em outro arquivo e esses arquivos se tornam interdependentes. Então é mais ou menos o que eu estou simulando aqui. Então o primeiro time, que é o Cruzeiro, hoje ele está com 62 pontos. Né? Então é mais ou menos essa ideia. Eu estou em um arquivo gerenciando o nome dos times e no outro arquivo a pontuação. O Grêmio está com 50, o Botafogo 49 e o Atlético Paranaense também, no momento atual da rodada, está com 49 pontos. Ok. Então nós temos aqui a situação desses arquivos. Vamos aqui listar os dois. Eu vou listar primeiro os times, depois a pontuação. Está aí mais ou menos sincronizado. Né? Então, imagine agora que a sequência desse projeto seria a 30ª rodada do campeonato. Então, na 30ª rodada, o que é que poderia acontecer? O time, ele, digamos que o Botafogo vença, os outros percam, então ele vai passar o Grêmio, né? Vai assumir agora a segunda colocação. Então, eu vou colocar aqui o Botafogo ultrapassando o Grêmio. Ok. E ao mesmo tempo também eu tenho que controlar o arquivo de pontuação. Beleza. Digamos que o Grêmio ficou com 50 pontos, que está agora na terceira posição, e o Botafogo foi para 52. Beleza. Os outros todos perderam e não houve mudança. Então, agora meu status dos arquivos é esse. Beleza. E assim vai, cada rodada do campeonato a gente vai trocando as posições. Nessa determinada hora vem mudança de requisito. Eu quero agora não só listar os 4 primeiros times, eu quero listar
os 8, os 20 times, né? Então acontece essas coisas em qualquer projeto, essas coisas imprevistas. É, e mas se surgir alguma dúvida, por exemplo, de voltar na 29ª rodada, como estava, né? A pontuação dos times. Então pode surgir coisas estranhas, como, por exemplo, você atualizar apenas um arquivo. A gente vem aqui, eu me lembro como é que estava. Naquela rodada eu me lembro que o Botafogo ainda estava em terceiro. Então você vai aqui e volta para o que estava, né? Aqui a gente tem o Botafogo, a gente volta ele para o terceiro. E o Grêmio eu boto aqui de volta no segundo. Beleza. Aí agora a gente tem uma coisa mais duplamente inconsistente, né? Primeiro que a gente tem um arquivo, esse primeiro arquivo aí dos nomes, ele está inconsistente em relação à posição no segundo arquivo, né? Porque essa primeira pontuação de 52 representava o Botafogo, né? Então está inconsistente. Isso aqui eles estão em versões diferentes dos arquivos, né? Então tá problemático, né? E a pontuação não tá bem mapeada. Então esse é um tipo de problema que pode acontecer com controle quando não existe um sistema de controle de versão para me ajudar a manter esses arquivos consistentes entre si. Isso, por exemplo, pode ser isso é muito comum no software. Você faz uma versão, lança uma versão do seu software, ela está ok, e depois o cliente pede um novo requisito para adicionar mais algum código, alguma funcionalidade, você faz lá o código, só que quando você coloca em produção esse código ele está bugado, o sistema quebra, né? Então o cliente desesperado chega para você, volte para a versão da semana passada. Então você tem que ter exatamente aquele que a gente chama de snapshot, aquela foto daquele código naquele tempo. Então se você não está usando um sistema de controle de versão, você não vai ter essa possibilidade facilmente. Vai acontecer o mesmo problema que eu tive aqui nos arquivos inconsistentes. Então essa é a motivação da gente usar um sistema de controle de versão, tá? Só que para começar, para a gente começar a mexer com Git, a gente vai ter que rodar dois comandozinhos de configuração. Na primeira vez, né, primeiro projeto que você for fazer com Git, você faz esse comando. As duas informações que a gente precisa configurar são o e-mail, né, user e-mail, e o nome do usuário. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, o meu e-mail. Configurei, e a outra informação é o nome do usuário. Então você executa esse mesmo comando aí na sua máquina, no seu terminal, e você a partir desse momento está pronto para usar o Git, tá? O próximo passo que a gente vai fazer agora é realmente colocar o nosso projeto dentro do Git. Para adicionar o projeto no Git é um comando muito fácil, muito simples. É o comando git init. Lembre-se que nós estamos dentro da pasta projeto. Okay? Ela tem, deixa eu repetir aqui, ela tem os arquivos pontuação.txt e times.txt. Então, para adicioná-lo esse projeto no Git, a gente vai executar o comando git init, que inicializa um repositório nessa pasta. Aqui, ó, home aula projeto. Ele criou uma nova pasta aqui chamada .git. Eu posso entrar nela. Tá? E aqui vai estar todos os dados, todos os objetos do repositório Git que vão me ajudar a controlar a versão. Tá? Então está tudo aqui dentro dessa pasta, não é como SVN que fica criando aqueles .svn dentro de todas as pastas, ele está tudo aqui dentro desse .git, tudo que é necessário para manter a gestão desse projeto. Okay? Então vamos lá. Mas antes disso, vamos entender mais ou menos o que foi que aconteceu quando a gente criou esse projeto. Esse repositório, na verdade. Então, esse slide aqui, mais ou menos, vai nos ajudar. Na verdade, quando a gente faz o comando git init, a gente está trabalhando em alguma pasta, né, onde o meu console estava lá posicionado. O Git chama isso de diretório de trabalho, em inglês Working Directory, e é nela onde a gente vai editar os arquivos e tudo mais. Né? Mas para realmente esses arquivos entrarem no sistema de controle de versão, eles têm que chegar
até o repositório local. É aqui onde a gente vai ter tudo controlado direitinho. Se quiser voltar a versão, se quiser você saber a sequência das versões, né, tem que estar os arquivos no repositório local. Então eu tenho que sair arquivos, arquivo por arquivo, tem que jogar